Eu estou aqui com o Lincoln em Indaiatuba para mais um grande encontro e eu acho que é bacana o Lincoln se apresentar porque ele é médico, mas ele segue essa linha mais holística. E o tema que nós vamos falar é: você é um exemplo, né, Lincoln? Mas quer fazer essa sua apresentação? Gratidão por ter aceitado o convite. Agradeço também a oportunidade, Cléo. A ideia nossa, né, que eu sinto vindo de você também, é difundir esse conhecimento que a cada dia está se tornando mais, né, mais fácil de encontrar, mais pessoas falando sobre, e ainda bem, porque era algo que era extremamente desconhecido para muitas pessoas, né? Falar de como comer da melhor forma, né? As pessoas hoje em dia vêm de um histórico que os pais, né, trabalhavam, vamos dizer assim, não tinha essa educação alimentar, isso foi passando as gerações, né? E a gente vê que isso se perpetuou até os dias de hoje, né? É bem delicado a gente quando vai avaliar a alimentação da maior parte das pessoas. Na média, é uma média bem assim, negativa na balança aí dos equilíbrios, né? De macro e micronutrientes, né? Então, indo para a nossa questão de ser um exemplo, é isso aí, mudar a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre sermos exemplos para os menores e para os maiores também, né? Bom, meu nome é Lincoln, sou médico e desde a minha graduação eu fui tentando entender, né, o corpo humano, de onde vinha a doença, né? E se era uma coisa tão mecânica ao ponto de parece um sintoma, toma um remédio. E fui vivenciar na dor e aprender com a dor, né? Como trabalhar isso. No meu caso, eu tive muito assim, gastrite, refluxo, né? E, poxa, fui em 3 médicos, fazia endoscopia, né? Aí me dava um omeprazol, um lanzoprazol, um pantoprazol cada vez, aumentando a dosagem e tal, mas não dava resultado. E aí eu comecei a questionar isso, né? Além disso, com questões pessoais, familiares, eu também fui observando a parte emocional, o poder que tinha, né? E, né, na hora que chegou um grau de ansiedade, também como tratar aquilo naquele momento. Vamos usar um ansiolítico? Às vezes é necessário, mas para sempre, né? Então, no meu caso, eu teve esse período da minha vida que foi várias questões ocorrendo ao mesmo tempo, eclodiu nessas questões alimentares e emocionais. Só que eu fiz disso uma oportunidade, né? Hoje eu enxergo assim. Então, aprendi a me alimentar e hoje em dia eu estou especializando nessa área da alimentação, né? Porque eu acho que é um algo contínuo, cada dia mais e mais estudos, e as coisas também têm essa... A gente fala que na medicina nada é físico, nada é uma verdade absoluta, não existe isso, né? Então existe essa renovação. E também na época eu também estava tratando um pouquinho de ansiedade, não foi nada tão intenso. Conheci terapias holísticas, né? Conheci uma senhora que hoje em dia é muito amiga minha, Solange Zambelli, que ela foi me apresentando o reiki, entre várias outras terapias que também até hoje em dia eu vejo o tanto que isso agrega na saúde como um todo, né? Vai bem além do reiki, da alimentação, é mais amplo, né? A psicoterapia, a questão energética, emocional, atividade física, o cuidado com sono, hidratação, enfim, são várias questões que a gente, né, dá atenção no paciente para poder realmente ter uma saúde boa, que é o que eu vim praticando, e me libertar de qualquer medicação. E também os seus pacientes, né? Porque eu percebo que os médicos hoje em dia eles sabem receitar medicamento, que é um apaga-incêndio, né? Não é uma prevenção, está sempre apagando incêndio. Exato, né? Eu tive um professor com quem eu fiz um curso na Unifesp, Fernando Pinhard, homeopata, que ele costuma brincar, né? Que o exemplo dele é: a gente vai corrigir a saúde igual você pegar um disco rígido do computador, em vez de trabalhar com software, né? Entender, arrumar e tal, vai lá com uma agulhinha, vai querer arrancar o vírus ali direto no disco, né? Às vezes você acaba até machucando, deixando cicatrizes, né? Então o ideal é realmente ver, né, o funcionamento, entender, compreender como funciona tudo. E aí nessa caminhada fiz a graduação, um pouco sempre questionando o que a gente mais aprende, né? Eles dão atenção, mas a meu ver é um pouco superficial. Eu, por ter essa afinidade, eu acho que deve aprofundar mais em todas as questões. E aí assim que eu me formei, eu fui buscar o que eu conhecia na época, né? Dessa linha mais holística, né? Até então era homeopatia e acupuntura, fui estudar, né, essa área, e aí também me veio a calhar aí o trabalho do Dr. Gabriel Cousens,
né, que tem esse programa de tratamento, modulação do diabetes pela alimentação viva, terapia Gerson, que aí é fora do Brasil. Aí eu fui, né, porque tá crescendo, Cléo. Eu percebo que, graças a Deus, enfim, tá cada vez mais colegas, eu vejo abrindo, né, a mente e praticando, estudando isso tudo. Ainda é exceção, né? E fora do Brasil eu percebo que tem até mais, mas está crescendo muito em todo lugar. Mas sim, isso é muito bom. Eu acho que é meio global isso, né? Global. Essa conscientização. E dos profissionais, assim, é urgente que isso aconteça, né? Eu acho que se nada for feito, assim, uma hora perde controle, porque, ou, né, enfim, vai viver tá pagando fogo. É um gasto, assim, que sempre a prevenção, né, em regras, cientificamente, historicamente dizendo, ela sempre foi mais sábia, né? Quando vinham as epidemias, eles trabalhavam as questões de saneamento básico, enfim, foram como eles conseguiam, né, trabalhar questões em grande escala, né? Então, eu até tenho um site que eu montei um novo site que o endereço é amelhormedicina.com.br, porque é preventiva, inclusive, né? Sim. Eu acredito muito nessa questão da prevenção. Então, nessa caminhada eu fui tentando unir, né, a medicina convencional, né, sem extremos, porque acho que na vida qualquer extremo é ruim, né? Eu acho que é errado, inclusive, você ser radical, né? E fui tentando unir, né, esse conhecimento que a gente tem, com a pós-odontologia, com outros cursos que a gente está constantemente fazendo, para ver o paciente com muito carinho e poder, assim, olha, muda aqui um pouquinho, vai plantando, sabe, sementinha, um passo de cada vez, e a médio e longo prazo são os melhores benefícios que eu percebo nessa linha. Então eu falei tudo isso para dizer que a minha formação foi na área médica, mas sempre querendo ver as peças-chave, as bases, né, o alicerce do que pode, né, que os estudos comprovam que pode construir uma boa saúde. E aqui estamos pra gente falar desse tema, então, você pra é um brincar um pouquinho com isso. A gente tenta, o máximo mesmo, né? Então, eu pensei nesse tema, pro link que a gente conversou algumas vezes antes, né, até chegar nesse tema, porque ele é pai fresquinho. Então, assim, e é uma forma bacana de falar, porque não adianta a pessoa falar uma coisa, mas na prática ela não fazer aquilo, né? Melhor que ela não diga nada e mostre o exemplo dela. E aí, pra gente falar sobre as fases, né? Como é que é essa coisa do exemplo? Como é que é para uma criança? Depois na fase adulta, que sempre dá tempo da gente fazer mudanças, né? Então, fale sobre o assunto, né? Olha, a gente sabe que, como eu disse, né? A gente vem de culturas, de situações que muitas vezes é passado, né? As informações. Essas informações, elas são passadas desde antes do neném ser concebido, né? Vamos ser bem sinceros. A gente poderia cair num nível sutil, energético, espiritual, que poderia explicar sobre tudo isso, né? Falando dessa linha contínua infinita aí das conexões, e caindo na questão científica, né? Tem estudos comprovando, né? Desde do espermatozoide, né? Então a informação do homem, né? Do pai, o óvulo da mãe, já vai vir com uma informação de toda a história que eles estão trazendo, alimentar, né? Emocional. Eu não consigo me separar dessa parte também, que sempre está junto, mas a questão é, a informação vem. Então, a importância de um casal, quando eles estão pensando em ter um filho, de se prepararem, né, já, às vezes não seguem ainda uma linha idealmente saudável, é muito importante, né, porque desde aquela fase né, inicial, conexão, a gente poderia entrar até na questão amorosa, né, que vai resultar na formação do óvulo, do zigoto, né, que é a união do espermatozoide com o óvulo, e produzir um corpo, né, no final das contas, nesse ciclo perfeito, né, das 40 semanas, em média 9 meses. Então é muito importante essa programação, essa preparação do corpo, né, por estudos, tem algumas recomendações de suplementações que podem ser um tanto quanto positivas, né, prevenindo algumas complicações, malformações, né? Então, de fato, isso é bem importante, né, essa preparação do casal, pois a cada momento que está sendo produzido vai estar captando as informações, nutrição. Então, a mãe engravidou. Durante toda a gestação, o feto, o nenenzinho vai estar comendo o que ela está consumindo, né? Então, tem alguns estudos já mostrando, né, o quanto que a informação do alimento da mãe já vai influenciar no paladar dele futuro, né? Então, já tem essa questão
a mãe que consome mais doce durante a gestação, o filho, o nenenzinho quando nasce, já tem mais a chance de ter esse desejo, né, por doces. Então vai influenciar, tá? E o mesmo para outros produtos tóxicos, né? Então vai estar aquela informação, pode favorecer algumas outras questões, principalmente para a mãe no primeiro momento, né? E claro, né, sempre vai ter conexão com o neném. A gente observa justamente isso, que vai desde, né, pré-concepção, toda a gestação ali, a gente já vai estar treinando, né, para quem ainda não está habituado a isso, mas é muito importante a pessoa já ir, a mãe, o casal, ir se conscientizando da importância, né, dessa mudança. E claro, quando nasce, né, o nascimento desse ser tão especial, que a gente costuma brincar que ele nasce no seu auge da saúde, né, e é aquela questão decrescente, né, eu tinha um professor que brincava que a gente nasce morrendo, é um momento que vem a amamentação, que a gente pode até falar nisso depois, que é algo mais que especial, né, você pensa num alimento perfeito para aquela troca ali, não teria outro melhor. E indo já adiante um pouquinho para a gente falar dessa questão do exemplo, a criança, ela absorve muito das informações que ela vai, da vida toda dela, vai ser muito importante nos primeiros anos de vida dela. Então, cada atitude que os pais, que as pessoas que estão no convívio dela têm, vai refletir nelas. E as crianças estão sempre observando quando a gente está desatento, muitas vezes, né? A gente nem imagina, mas eles estão ali aprendendo. Então, claro, né, os primeiros meses de vida, eles não entendem, ainda não tem essa comunicação, o que tiver, né, mamar, etc. Então, essa fase é muito aprendizado. Mas chega numa fase ali, quando começa a ficar mais pertinho, 9 meses em diante, outros com mais de um ano, mas vai ter essa variação, eles já começam a pedir o que os pais estão comendo, muitas vezes, a pedir, a escolher o que está ali no prato, né? Então, essa questão do ser o exemplo, que serve para qualquer atitude da vida, não só da alimentação, mas vai ser fundamental, vai ser peça-chave, porque por uns bons anos dessa fase de maior aprendizado, né, a criança, o pai tem essa autonomia sobre a criança, e depois às vezes, né, fica até difícil de você conseguir, né, estar 24 horas ao lado do filho depois que passa de uma idade que você não vai estar sempre junto, é normal para todo mundo. Mas essa questão do ser o exemplo é a hora que mexe lá no nosso ego, lá na nossa fuga, lá nas nossas recompensas que a gente vai nos alimentos, sabe? Então, é bem interessante, assim, na fase que eu estou com meu filho de 1 ano e 1 mês, a gente está na fase em que a gente entrou na dele, né, a gente faz uma só comida e ele come com a gente, e é uma comida praticamente sem sal, então teve uma readaptação nossa nesse sentido. Mas é o que eu digo, uma criança, assim, eu acho que na vida de um casal é uma oportunidade, né? Porque assim, faz uma mudança tão grande, e se eles tiverem essa consciência, né, do estilo de vida deles, se o estilo de vida não é muito saudável, mas eles estão realmente dispostos, né, porque aquele serzinho precisa do melhor, eles passam para essa mudança. Porque eu sinto que toda mudança é difícil, por menor que ela seja, porque você está numa zona de conforto. E aí sair dessa zona de conforto dá um certo trabalho. Né? Mas aí existe uma coisa tão especial que é esse serzinho, que aí a pessoa consegue arrumar forças para fazer essas mudanças, que depois vai beneficiar a todos, não só a criança. Né? A questão dos temperos todos, essas coisas sintéticas, com 2 aninhos as crianças já tomam refrigerantes e tudo isso. E eu falo muito nas aulas, até os 2 aninhos, não precisa de ter nada disso, de sal, açúcar, gordura. É como se o paladar da criança fosse uma tela de um pintor, né? Perfeito. Você vai colocar as cores ali. Né? Então, para que colocar essas coisas, né? Pois é um paladar ali virgem, né? Não tem nenhum vício. Então, é uma oportunidade para você deixar ela a mais precisa possível, mais natural. E isso é uma questão também que é adaptativa para nós, que qualquer pessoa que vem de uma alimentação que não está errada e vai mudando a alimentação, você vai com o tempo observando o sabor mesmo dos alimentos, né? Então, por exemplo, assim, experimentar um brócolis sem nenhum tempero, sabe? Foi algo muito especial para mim, que foi descobrir isso também na vida adulta. Né? Para mim foi algo que eu, quando bebê pessoalmente, minha mãe fala que sempre comi muito bem, mas aí a gente vai virando adolescente, aquelas coisas, tudo, você acaba, né, o foco é outro, e os pais trabalhando, né, não tinha essa consciência, mas esse processo todo aí
né, a gente vê o quanto que enriquece. Um outro detalhe que eu me lembrei agora, né, a gente está falando do neném, mas isso serve para os pais se adaptarem e serem exemplos. O que eu percebo muito em consultório, que meu foco de atendimento são os adultos, né? Geralmente minha abordagem nem é tanto na criança, é nos pais que reflete, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? E, claro, surge bastante efeito positivo, né? Quando a gente entra com alimento cru, por exemplo, os adultos falando, é aquele crack, sabe? Eles não têm costume, acham estranho, tá tão acostumado a comer comida pastosa, que aí é bem interessante, mas adapta também. Né? Então, uma pessoa que nunca comeu uma espirulina e insiste no consumir aquilo em várias preparações diferentes, né? E se adaptar do paladar, né? E se reeducar é igual aquela pessoa que para de fumar e começa a sentir o gosto das coisas, né? Vamos dar esse exemplo, assim, muda tudo, né? Começa a sentir cheiro e gosto. Na linha da alimentação é a mesma coisa, né? Então, é bem interessante você conseguir manter essa dieta no recém-nascido, na introdução alimentar, né? Bem naturalzinho, né? Quando for o momento de entrar com doce, o da fruta, sim, e sempre mostrando todos os sabores, porque a gente percebe muito isso, os vícios dos pais, os hábitos acabam indo para eles, né? Para os filhos, porque vamos supor, não gosta de fruta azeda, né? Vamos colocar um exemplo aí, vamos falar de raspberries, morango, cerola, mirtilo, né? Claro, respeitando a idade de introdução alimentar. Os pais não gostam porque é azedinho, não é doce como, né, uma manga, uma banana, já passa aquela expressão para o filho, não é azeda, não gosto, pronto, registrou um exemplo para os meninos e meninas que têm como os pais como os heróis, né, que falam muitas vezes, né, vão copiar. Então, sem dúvida, né, é um pecado essa questão de já introduzir algo tão doce, né? Porque você coloca um refrigerante, né, alguns condimentos industrializados, o efeito é neurológico, né? Realmente é algo forte, né? Algo que pode dar um prazer exacerbado, mas às custas de uma química, né? Sim. E um organismo que está em construção também, né? E aí já está sendo alimentado com lixo, né? Eu gosto assim, a vida tem me ensinado, Cleo, que também a gente não pode ser extremo no sentido de decretar que uma alimentação perfeita vai dar certo para sempre e que uma errada, né, vai dar errado, porque a gente vê de tudo no consultório, sabe? A gente vê alimentações perfeitas surgindo doenças e erradas por muitos anos sem, mas a gente tem comprovação científica que uma alimentação correta vai evitar inúmeras doenças. Né? Isso é fato indiscutível. Eu já fui mais radical e hoje em dia eu vi que tem vários outros fatores que vão influenciar, né? Então, trabalhar a conscientização, ir no amor, né? Igual você falou, os pais vão, né, alguns se reeducam, outros não, pensando por causa do filho, mas é bem interessante isso, porque o ideal, se fosse falar, o ideal seria a gente se amar em primeiro lugar, né? Sim. E aí, dali, poxa, né, é automático você ser exemplo. Mas o filho é aquele ser completamente dependente, coisinha mais gostosinha que você muda, sendo já, né, tendo um amor próprio muito bom, sendo egoísta, você vai fazer tudo que você pode para aquele serzinho, né, para dar certo. Então, aí realmente é um chamado para muitos pais que até então não estão, né, naquela linha. E claro, né, é um momento que aqueles que estiverem dispostos a, como tudo na vida, usar daquela oportunidade para aprender, sabe? Eu acho que é uma oportunidade que enriquece. É como se você tivesse uma oportunidade no trabalho e abraçasse aquilo, né? Você vai crescer naquela categoria, né? Então, a categoria ser pai e ser mãe vem com todas essas questões envolvidas. Uma delas é a alimentação, né? Que você pode usar dessa oportunidade para lá na frente colher os benefícios, né? Nos Estados Unidos, a estatística de hoje já sugerem que a cada 2 crianças que nascem, uma vai ser diabética no futuro. Nossa. E o Brasil segue muitas coisas em comum nos Estados Unidos, né? Então, é triste, né? Porque a pessoa com diabetes, né, tem mais chance de ter um infarto, problema renal, né? Nós estamos falando de problema de visão, amputações, qualidade de vida, né? E, poxa, na vida a gente não pode ser tão imediatista, porque se for imediatista, né, então só bagunça a vida, né, então vamos viver agora como se fosse o último dia, não dá. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, e quando a gente vê a criança na sua formação, na sua educação, nós estamos plantando semente pro resto da vida dela. Vai ser uma pessoa que pode ter muito mais doença,
né, você viver de problemas, desenvolver doenças cardiovasculares, autoimune, emocionais, tudo isso vai favorecer o desequilíbrio do que seria para ser algo perfeito, né? Eu costumo brincar que a gente briga bastante com o nosso corpo para desenvolver uma doença, né? A hora que ele não aguenta mais mesmo que a doença vem, de tão perfeito que é a nossa máquina. Sim. Essa perfeição. Porque a natureza ela é perfeita, né? Ela se regenera com muita rapidez também. Ela é feita para Mas prosperar. nós somos fortes na nossa missão de destruir, né? A grande maioria das pois pessoas. É delicado. Então é essa consciência que eu acho que é bastante importante de começar a mostrar para as pessoas assim, a importância do ato de comer, né? A comida, assim, eu vejo ela como uma forma de nutrição e uma forma de prazer. São as duas coisas, mas ela não pode ser uma válvula de escape para uma frustração, para um estresse, para uma angústia. E as pessoas usam a alimentação hoje em dia nesse sentido. E uma outra coisa também que eu vejo muito como exemplo, as pessoas comem em pé, na pia da cozinha delas. Aí você vê crianças pequenininhas comendo em pé também. Então já está trazendo essa carga de ansiedade, sabe? De não sentar na mesa para comer. E aí começa a desenvolver outras patologias, que não é só a patologia relacionada com a má alimentação, mas são as patologias todas de acidificação por conta do estado mental dessa família, né? Que aí é a família toda, né? Exato, Numa dos cuidados que a gente deve ter nessa introdução alimentar, né? Independente de estar seguindo uma corrente, né, convencional, seja com papinhas ou uma linha do BLW, que é o Baby Led Weaning, que seria relacionado se traduz como o desmame guiado pelo bebê, onde você fornece alguns alimentos com alguns cuidados, mas para ele brincar, né? A introdução é feita dessa forma, por essa linha, é uma britânica, se não me engano, quem desenvolveu esse método, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre, ao menos para, né, fazer esse processo de introdução alimentar convencional com a linha do BLW. Então, esse cuidado todo vai desde realmente o momento que está sentado ali na mesa. Então, né, é importante já nesse momento ter o momento da refeição, né? Começa com pelo menos uma do dia, né, mostrando que tem que ficar sentado, aquele momento de... Eu gosto, né, de agradecer o alimento, desde a existência do alimento, a produção até chegar na nossa mesa, todo o preparo. Eu acho que isso é importante, se passar esse valor para a criança. A calma realmente na alimentação, né? Eu costumo brincar de comer com consciência. Quando eu estou comendo ansioso, às vezes é uma situação na rotina, eu falo para mim mesmo, eu peço para minha esposa falar, ou a gente brinca um com o outro para, né? Às vezes solta o talher, espera um pouco, mastiga mais vezes. É fundamental, né? A digestão vai desde a boca, né? Sim. Na verdade vai antes até, né? Vamos colocar assim, da preparação, da nutrição, mas ali inicia um processo mecânico físico, então tem essa questão da salivação, né? Onde você vai triturar o alimento com os dentes, facilitando depois toda a digestão pelas enzimas e sistema gastrointestinal. Então, realmente é essa calma e o reflexo que ela vai gerar na rotina da pessoa, né? Vai ser em todos os aspectos, porque ali vai ser mais um momento em que vai praticar e vai poder ser exemplo da família, né? De fazer as coisas com calma. Né? Eu acho que na vida a gente tem que conseguir tentar o máximo que a gente pode, né? A gente fala tentar, eu costumo falar tentar porque não é sempre que a gente consegue isso, e eu sou uma pessoa muito precisa, assim, se eu falo que é sempre, então, né? Então é tentar porque para conseguir 90% das vezes criar esse ambiente, né? Conseguir se organizar no trabalho, na escola, para ter esse momento da refeição com calma, sabe? Porque às vezes acaba gerando quadros que nem vai imaginar lá na frente de, por exemplo, ansiedade, um problema gástrico. É uma vida consciente, né? Sim. Mas agora imagine, então vamos pegar uma outra situação. Saindo um pouco da fase assim, da primeira infância, né? Adolescência, pré-adolescência e já adultos já também. Né? E como é que a gente faz essas mudanças? Você tem sugestões? Você costuma pegar situações assim? Com relação às questões práticas que a gente pode estar trabalhando num lar, favorecendo, né, esse exemplo, as disciplinas alimentares, eu acredito que inicia no momento da compra dos alimentos. Tá? Então, sempre, claro, considerando o alimento orgânico, né, procurando esses locais, talvez a participação dos filhos nesse momento. Ir numa feira junto, entender o porquê daquele local,
ajudar na escolha. Então esse contato é muito importante, eu acho. Tá? Tem um último livro do Dr. Gabriel Cousens, que se chama Conscious Parenting. Ele aborda bem essa questão. Tá? Que a gente está, uma recomendação, é isso. Eu não tenho ainda traduzido, mas é o último livro do Dr. Gabriel. Bom, Dr. Gabriel Cousens. E tem muito essa questão do contato, né, dessa familiarização, né? Na preparação em casa também é importante, tá? Ter essa brincadeira na cozinha, nessa inclusão. E então, voltando no momento da compra, a participação de todos, né, pode ser benéfico. E a não compra de produtos tóxicos. Já começa com uma questão básica. Em casa não tenha alimentos que não sejam alimentos de verdade. Sim. Vamos resumir assim, tá? Por quê? Porque na hora que às vezes a gente tem uma fome, né, ou enfim, às vezes fora de casa acaba se regrando, mas na hora que volta para casa ali, o que vai ver, o que vai encontrar é alimento saudável. Então eu acho que isso é uma questão bem básica, assim, né? A gente pega forte isso, eu percebo em pediatria. Eu lembro de situações onde, né, era interrogado o pai. Pô, o pai falava, né, os pais, meu filho só come porcaria. A gente falava, mas quem que compra? E aí era o silêncio, né, que reinava. Então é simples assim, começa por aí, tá com fome, vai comer o que tem. E o que tem vai ser, né, é uma maneira de já começar. Pensando em preparação, eu acho que tem alguns utensílios básicos que, dependendo da linha que você segue, pode te ajudar, né? Falo isso porque, como eu recomendo, né, como uma boa linha alimentar, a linha do alimento vivo, do crudivorismo, na possibilidade daquela família. Mas então, às vezes, vai precisar de um processor, um bom liquidificador, um desidratador, alguns outros investimentos, mas que podem passar sem, né, nada. Mas eu começaria por aí, né? Então, a compra, a preparação e o que vai servir na mesa. E o hábito ali naquela alimentação consciente naquele envolver momento, todos, né? Em todas essas etapas. Eu também acho fundamental, principalmente o preparo. Que mesmo que a criança não goste, ela colocou a mão, ela quer experimentar depois. Né? E a gente observa assim, que muitas vezes os pais não fazem isso, né? Então, essa é onde pega, né? Porque os pais também querem uma coisa rápida que mata a vontade, porque às vezes já tem que voltar para trabalhar, já tem que estar rápido eletricamente, né, num outro serviço, e tem toda essa logística que é delicado, eu entendo, né, mas quando a gente quer, a gente consegue, né, construir algo próximo do ideal. Né? Eu acho que é uma questão de organização, né? A pessoa começar a organizar organização, mais o tempo dela. Né? Que eu tenho esse exemplo nas minhas aulas, pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo. E de repente ela comenta sobre uma série que ela está assistindo, um seriado, uma coisa longuíssima. Gente, como é que vocês conseguem ficar tanto tempo na frente de televisão? E aí ela então você começa a perceber que é como a pessoa está canalizando o tempo dela. Isso. Né? Então é uma questão de organização mesmo. E é muito gostoso assistir as séries também, mas ir priorizando, né? Separando o tempo, né? E eu costumo dizer que o nosso organismo, o nosso corpo é a nossa grande casa, né? E uma pergunta que eu faço sempre quando vai começar os cursos é: sua casa é habitável? Né? E acho que as pessoas não pensam nisso. Minha casa é habitável, ela é limpinha lá dentro. O que eu coloco lá dentro dela? Eu coloco essas gorduras, eu coloco coisas químicas, coisas sintéticas. Ela não é habitável se for só isso. Né? E fazendo essas pequenas mudanças, e aí sim começar a perceber a importância de tudo isso, né? Eu acho que é interessante também quando a pessoa experimenta pelo menos isso, né? Eu falo com muitas pessoas que às vezes não fica meio né, olhando com aquela desconfiança em todo esse processo. Eu falo, olha, experimenta por 1 a 3 semanas. Tira a sua própria conclusão, né? A gente não tem que comprar uma verdade, né? Sim. É realmente praticar esses hábitos, né? E é isso, é prioridade e disciplina, né? Porque a dificuldade que a gente observa nas pessoas é justamente manter, né, os hábitos. Por isso que eu falo também da disciplina e dessa forma um pouco maleável, para ela também conseguir não se desgastar tanto com isso. E claro, toda transição vai ter um trabalhinho ali até, né? Poxa, mas quais são as opções? Mas na hora que você começa a estudar, se abrir para isso, o universo te manda tudo que você precisa para conseguir, né, trilhar esse caminho todo com segurança, de uma maneira em que você consiga ter recursos rápidos também, né? Algumas pastas de castanha que você pode comprar pronto, que é coisa boa, algum cracker.
uma salada, que às vezes pode comprar até lavado, a gente já tem até salada lavada orgânica, né? Ou mesmo, se você tem tempo, né, pega um dia, um período, lava a salada, deixa esses saquinhos prontos. Né? Então eu conheço pessoas que fazem isso, num período do domingo, prepara boa parte da comida da semana já. Então dá para montar, né? Ou vamos colocar um cenário, uma pessoa que é corrida a vida, né? Poxa, por mais que você vá no restaurante, você consegue às vezes fazer escolhas saudáveis no restaurante. Mais assertivas, né? Então, ter essa consciência de fazer as escolhas, né? Com isso ela já consegue equilibrar um pouco na balança, que eu costumo falar balança alimentar diária, né? Que é tudo que você comeu no dia. E aí você vai vendo isso depois na semana. Então, criando essa rotina, você consegue diminuir os números de erros. E aí já começa a melhorar, né? Você não precisa estar 100% para ter a saúde plena. Já melhora muito né? Dependendo de onde você está, faz a mudança e melhora 70% da sua dieta, já melhora muito o corpo das pessoas. Sim. É um resultado do nosso corpo, né? Ele tá ali prontinho para só prosperar, na verdade. Exatamente. E isso tudo vai passando para os filhos, né? E eles também vão ter o processo deles. E muitas doenças, considerando que são de fundo, né, nutricional, alimentar, olha o tanto de doenças que a gente vai evitar. Antigamente as doenças, né, existiam muitas doenças transmissíveis, infecciosas e tal. Hoje em dia já estamos falando que a maior parte das doenças, né, mais de 50% já são doenças adquiridas, né, que são as não transmissíveis. Isso é o estilo de vida que causa essas doenças, né? E as pessoas subestimam isso, né? É o combustível do veículo, né? Eu costumo usar um exemplo que é esse, do combustível do veículo. Qual é a qualidade do combustível que você está colocando naquele veículo, né? E pensando, por exemplo, em concepção, né? Em gerar um filho, todo esse processo, a gente costuma usar o exemplo do aquário, né? Então você vai colocar um óvulo, espermatozoide, o zigoto, ali o feto, com que tipo de água de aquário? Ali é uma água suja, é uma água que está rica em nutrientes, que vai ajudar a nutrir, né, aqueles peixinhos que ali estão, ou é um aquário todo contaminado, então isso faz toda a diferença para prosperar a vida naquele ambiente, né? Então é um ciclo contínuo, né? Para prosperar a vida em todos os sentidos, seja da doença, seja da... Perfeito. Porque também é a vida, né? É a vida daquelas bactérias, de tudo. Exatamente. Tudo, né? Aquela coisa putrefativa, está sendo alimentada. É aquela troca, né? A gente, no intestino, com nossos trilhões de bactérias que temos, muitas, né? A gente brinca que a gente, didaticamente dizer, o que a gente absorve, na verdade, é o cocôzinho das bactérias do nosso intestino, né? Elas vão fazendo a quebra pra gente, ali junto com os outros elementos necessários, enzimas, etc. E a gente vai... Então, existe essa simbiose, esse sinergismo aí desse funcionamento que um ajuda o outro, né? E aí depois, agora, pensando também nessa coisa do exemplo, a pessoa pode ser um exemplo para ela própria também, né? Sem pensar, meus filhos são adultos, já saíram de casa e eu sempre comi assim. Eu percebo muito isso, as pessoas numa relutância muito grande em fazer mudanças. E se a gente não der a oportunidade para fazer mudança, a gente não vai conseguir sentir o benefício. E para dar essa oportunidade, precisa de passar por algum desconforto, porque seu organismo vai ter que jogar para fora as toxinas, então você vai ter desconforto mesmo, é natural que isso aconteça. Mas assim, como é que está a minha estima? Como é que eu estou comigo mesmo? Eu quero ser um exemplo para mim, não interessa o restante. Eu sou um exemplo para mim mesmo, eu quero gostar de mim. Né? E fazer essa mudança com 50, com 60, com 70 anos não interessa. Né? Exatamente. A parte alimentar, ela é um reflexo da pessoa como um todo, né? Por isso que eu costumo abordar os pacientes e sempre discuto como está, né? Lógico, a alimentação, como está emocional, atividade física, né? O sono, tudo, porque às vezes a gente mexe na alimentação e aí acaba refletindo na parte emocional dos relacionamentos daquela pessoa, e o inverso também. Porque na verdade o que a gente quer é favorecer o funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo é digestão, nosso corpo é digestão emocional, nosso corpo é tranquilidade, paz, é o equilíbrio, é a homeostase do nosso corpo, vai refletir em todos os aspectos e alimentar. E se ela está num quadro, né, em harmonia, né, ela buscar estar em harmonia, vamos falar dessa forma, vai favorecer toda essa questão das boas escolhas. Porque todos nós, na nossa essência, nessa essência divina, a gente quer vida, a gente quer viver, quer ter saúde.
Então a gente jamais faria em harmonia, estando bem, estando presente, conectado com o nosso Deus. Jamais a gente faria uma escolha que fizesse mal para nós, né? Então a informação está chegando para as pessoas, aquelas que persistem nos erros são aquelas que de alguma forma se estão sabotando, né? Ou estão com algum lugarzinho ali que não está resolvido na vida e usa aquilo como uma válvula de escape, como uma recompensa. A gente vê o alimento em algumas situações pode ser uma droga lícita. Exatamente. Né? Você consegue comprar em qualquer esquina um doce, se entupir de açúcar e sentir aquele prazer, aquela saciedade, uma letargia, um relaxamento. Né? Então é delicado isso, né? Tá ali uns 7 pecados, não é à toa também, a gula. Mas é o caminho, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando e vamos sim colher um futuro melhor. Sim. Não tenho dúvida disso, não.